Vamos a Brasília. O presidente Lula abre agora no Palácio do Planalto uma nova reunião ministerial. Muitas coisas não avançam muito. Ou seja, eu fico sempre imaginando quantos degraus na escala social o povo pobre vai subir. Porque é isso que conta quem governa. É saber se conseguiu valorizar aquelas pessoas que sempre foram esquecidas, aquelas pessoas que nunca tiveram vez, aquelas pessoas que não tiveram voz, aquelas pessoas que muitas vezes não têm nem sequer condições de se organizar, de fazer passeata, de fazer protesto, de criar sindicato, de criar entidade. É para essa gente, de forma prioritária, que tem que estar o nosso olhar. Toda vez que eu pensar uma política, toda vez que o Haddad pensar, toda vez que o companheiro Alckmin pensar, nós temos que olhar além da capacidade de visão dos nossos olhos das pessoas que estão na nossa frente. Nós temos que saber que tem milhões de pessoas que não estão ali, que não vão estar nunca nas reuniões que a gente faz, mas que são as pessoas que são prioritárias no exercício das políticas públicas que nós queremos implementar nesse país. Eu quero dizer para vocês publicamente que já disse da outra vez, eu vou repetir, eu estou muito satisfeito com o trabalho até agora. Você vê que a imprensa não discute mais se vai trocar ministério, vai trocar ministério, vai trocar ministério. Não existe esse problema, porque todo mundo agora sabe que quem troca sou eu. Sabe? Não é um jornalista que não pode gostar de um ministro ou alguém que não pode, sou eu. Então, como fui eu que indiquei, se eu tiver que trocar alguém, eu vou trocar. E quero dizer para vocês, não estou pensando nisso. Em time que está ganhando, a gente não mexe. A gente continua o jogo para a gente poder terminar com uma vitória robusta, absoluta, muito melhor, mas muito melhor do que aquilo que nós já fizemos até agora. Nessa reunião, nós vamos ter uma exposição, outra vez, da Casa Civil, que tem que explicar o que está acontecendo, porque é ele que coordena isso. Depois nós vamos ter uma exposição do companheiro Fernando Haddad sobre a questão da economia e da perspectiva da economia. Depois a gente vai ter uma exposição do companheiro Padilha sobre a questão política, ou seja, a nossa organização nesses próximos 2 anos. Nós temos uma Câmara que vai trocar de presidente, um Senado que vai trocar de presidente, e tudo isso tem que ter muita cautela para que não tenha nenhuma incidência no funcionamento do governo. Depois a gente vai ouvir o Laércio na comunicação. O Pimenta não está aqui como ministro da comunicação, o Pimenta está aqui como ministro extraordinário para o Rio Grande do Sul, portanto, quem vai falar de comunicação hoje é o Laércio. Depois, o companheiro Mauro vai fazer uma fala para explicar um pouco a questão do G20, como é que está a organização do G20, que nós queremos que todos os ministros estejam envolvidos, e também falar um pouco das celeumas que nós estamos encontrando aí, para encontrar uma solução pacífica para as eleições da Venezuela. É muito importante. A outra coisa importante é que eu trouxe um convidado especial, que é o IBGE. Eu pedi para vir o IBGE nessa reunião, porque é importante que o governo saiba como é que está o IBGE. O IBGE possivelmente seja o instituto de pesquisa mais importante que um país tenha na América Latina. O IBGE tem um histórico altamente respeitável no Brasil, altamente respeitável. O IBGE é merecedor de todas as confianças que a gente queira depositar em alguém, mas é preciso a gente saber que a gente precisa dar condições para que o IBGE possa fazer muito mais. O IBGE, antes do regime militar, o IBGE era o único instrumento que fazia pesquisa sobre tudo nesse país. Depois do regime militar, houve fragmentações, tiraram coisas do IBGE, mas eu aproveitei que o companheiro Márcio Postman está na presidência do IBGE e que é um companheiro altamente competente, altamente preparado, altamente sério, respeitado, sabe, não apenas na questão da academia, mas respeitado junto à política, para ele fazer uma pequena exposição para nós. E depois a ideia é abrir palavras para 5 minutos para cada ministro ou ministra. Por que 5 minutos? Tem gente que acha pouco. Eu queria dizer para vocês que não é pouco. Eu participo de reunião do G20, eu participo de reunião do G7, eu participo de reunião dos BRICS. Todas as reuniões que a gente faz, eu participo de reunião da CELAC, ou seja, eu viajo daqui para a Índia. Quando chego na Índia, o meu discurso não pode ultrapassar 4 ou 5 minutos. Isso vale para o Biden, isso vale para o Olaf Scholz, isso vale para o Macron. Então, se a gente consegue numa reunião
com a liderança mais importante do mundo, falar em 5 minutos, alguns lugares são 3, no G7 são 3 minutos. Se a gente consegue falar, aqui 5 minutos vai dar para vocês fazerem uma palestra extraordinária se vocês sistematizarem o correto. Para a gente não ficar falando eu acho, eu acredito, eu penso, não sei das quantas, ou seja, é concretamente ponto por ponto, e quando a gente coloca no papel, a gente percebe que em 5 minutos a gente fala o triplo do que a gente fala de improviso. E com mais qualidade, se a gente souber trabalhar corretamente. Então, eu queria terminar essa minha fala dizendo para vocês que eu tenho conversado com o companheiro Haddad, eu tenho conversado com outros companheiros, eu tenho dito que eu não acredito que em algum momento na história A gente teve uma rápida negociação do sinal com o Planalto, interrupção na transmissão. O Zé Maria Trindade está por aqui. Zé Maria, rapidamente o presidente falou em eleições pacíficas, em saída pacífica para as eleições na Venezuela. Disse aí como vai funcionar a reunião, 5 minutos é mais do que suficiente. Ele disse que vai daqui para a Índia para falar 4 minutos. E um desenho para esse segundo semestre aí, ele mesmo alertou, segundo semestre que vai ser bastante delicado, porque tem as eleições municipais e tem as campanhas para as eleições legislativas também. E em meio a isso tudo, as pautas de interesse do governo no Congresso. São muitos ministros, né? Ninguém percebeu, mas houve um ministro a mais aí, acresceram um ministro Paulo Pimenta, extraordinário, ministro extraordinário, para o Rio Grande do Sul, para essa tragédia do Rio Grande do Sul. Então, são 40. Evidentemente, o presidente não tem tempo para despachar com todos esses 40 ministros, né? Daí essas reuniões para unificar a linguagem, o discurso. Ele deu uma fala muito importante quando disse que não fará a reforma ministerial, que muitos pregaram e muitos falaram. Todas as informações que eu escuto aqui são de que isso acontecerá depois das eleições. Ali por volta de dezembro haverá uma reacomodação. Esta reunião ministerial foi convocada porque disseram ao presidente que a esplanada está fraca. Ou seja, o governo atual tem ministros fracos, que não têm opinião forte. O único que fazia isso era Flávio Dino quando era ministro da Justiça. E agora os ministros estão mais fracos, que é preciso dar ao governo uma linguagem única, e é isso que vai fazer o ministro, sobre Venezuela, sobre economia e sobre o que o governo tem feito. O ministro Rui Costa, da Casa Civil, é que vai dar essa lição. Olha, nós temos progresso aqui, para que cada ministro possa defender o governo. E é também uma vacina, porque o governo sabe que esta esplanada dos ministérios é, na verdade, um quadro político artificial. A maioria dos ministros que estão hoje não apoiarão Lula em 2026.